Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Iara no Comando. Um podcast onde liderança, gestão e estratégia se encontram. E aqui a gente fala de negócios, crescimento, escolhas que mudam tudo. Eu sou Yara Carvalho, host e fundadora do podcast, e hoje o papo é daqueles que todo empresário precisa ouvir. A gente vai falar sobre saúde, sobre corpo, sobre movimento e como tudo isso se conecta ou até se desconecta da forma como você, empresário, e eu também cuido do meu negócio. Porque sim, a forma como você se cuida interfere diretamente nos seus resultados. E eu descobri isso muito tempo depois. E esse podcast tem o apoio da Solfin Soluções Inteligentes, que é nossa parceira oficial. E a Solfin é especialista em terceirização de departamento financeiro e educação corporativa para negócios da beleza, da estética e fitness, que querem crescer com clareza e resultado. Então acompanhe a Solfin lá no Instagram, solfin.oficial, e fique por dentro dos conteúdos. E para essa conversa, eu convidei uma profissional que entende e vive esse tema todos os dias. Tainá Coelho é mãe do Emanuel, personal trainer, atua com treinos e acompanhamento online, é idealizadora do Desafio da Tai, também é mentora. E em sua missão como personal, ela mostra para mulheres reais que é possível alcançar um corpo dos sonhos. Tai, seja muito bem-vinda Muito ao obrigada. podcast. Muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Estou muito honrada por estar aqui. É um prazer estar aqui. E espero que dentro aqui da nossa conversa a gente consiga trazer clareza, consciência e ajudar esses empreendedores que estão aí. Com certeza. E antes de iniciarmos a nossa conversa, eu trouxe um presente para você, quero te entregar. Que querida! Muito Ó, obrigada. Olha eu só, já sei que você gente, gosta, presente. então o presente que eu escolhi, eu acredito que você vai gostar. Eu já posso abrir aqui? Já posso Pode. ver? Gente do céu, livrão, olha só. Psicologia do dinheiro. Eu amo ler, muito obrigada. Com certeza farei excelente proveito desse presente. Muito obrigada. Gente, eu acompanho a Thay no Instagram e eu tô sempre vendo ela postando leituras. Eu falei, vai ser um ótimo presente para ela no Amei. podcast. Foi super assertiva. Tá, então pra gente começar o nosso papo, a nossa conversa, como que você entrou nesse universo fitness? Então, eu entrei em contato com esse mundo fitness bem novinha, eu tinha por volta de 14 anos, e foi ali com a academia mesmo. Eu não tive uma vida esportiva durante a infância, não tive acesso. E aí, com 14 anos, eu era muito, muito, muito magrinha, e eu falei, nossa. Como que vai ser aquela fase que você fica magrelona? Eu falei, preciso mudar isso. E aí, minha irmã já ia pra academia. Eu falei, uai, será que eu posso começar aí com ela? E aí, comecei a ir. Comecei a gostar, comecei a ver os resultados daquilo e eu fui gostando cada vez mais desse universo. Fui me apaixonando de fato por esse universo, não só fitness, mas da saúde ali, que vai envolvendo tantas Entendi. outras coisas. Então eu digo que eu comecei nesse mundo mesmo pelo fator assim estético. Quero mudar esse aspecto no meu corpo, não quero ficar magrinha. E qual foi o momento então que você percebeu que isso não é só estética? Eu acho que é na vivência prática, né? Então, hoje eu tenho 28 anos, eu comecei isso aos 14 anos. Então, de lá pra cá, eu nunca fiquei assim, mais que 2 meses sem me movimentar, sem ter esse estilo de vida ali saudável, de treinos e de alimentação, e isso foi mudando. Eu falo que a chave virou de fato dentro da vida adulta, né? Então, quando eu peguei uma fase de muito, muito, muito trabalho, foi época de pandemia. Então, o desafio da Thay estourou, foi uma fase, assim, de muito crescimento profissional. Eu estava no meio de um mestrado e com criança em casa, e então, assim, foram muitas demandas ao mesmo tempo. E naquela fase ali, eu vi que o quanto o exercício físico ele é importante. Não só para o aspecto físico,
mas para todos os outros aspectos ali de controle emocional, gestão de emoções, gestão de estresse. Você tem um treinamento, não tem? Em relação Tenho. a, eu acho que produtividade, que eu já vi Sim, no seu sim, Instagram. sim, é envolvido, porque eu falo que a sua vida não acontece em caixinhas separadas. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. E o exercício físico, ele vai te trazendo isso da disciplina. Então, eu falo que a disciplina, ela não te escraviza, mas ela te liberta. Então, a partir do momento que você consegue ser comprometida com aquilo que você se propôs a fazer, você vai tendo automaticamente uma vida mais produtiva. Então, tudo vai casando. Olha só, uma coisa que a gente acha que de início é muito ruim, muito chata, que é seguir uma rotina de treino, seguir ali um treinamento, isso vai gerar em você disciplina, e essa disciplina te leva para uma vida mais produtiva e automaticamente mais leve. Porque você vai meio que automatizando as coisas e você já Sim. não tem aquele cansaço mental para fazer tudo. Entende? Aquele, ai meu Deus, eu tenho que isso, ai meu Deus, eu tenho que aquilo. Não, sua cabeça já entendeu que você tem que fazer e você vai fazer. Aquilo faz parte do seu dia. Então você não tem aquele desgaste de ficar brigando com a sua mente todos os dias. Eu digo que isso é assim, um dos maiores benefícios que a disciplina te dá. Ela vai fazendo com que você consiga automatizar coisas que antes exigiam uma energia muito grande. E aí a gente às vezes pensa, nossa, mas eu vou demandar essa energia muito grande e o que isso tem a ver com os meus negócios? Tem tudo a ver. Porque se você gasta muita energia tendo que fazer aquelas tarefas ali que são, eu digo que é 20% que te dão 80% de resultado. Então são aquelas tarefinhas às vezes desafiadoras que vão conduzir o seu dia na paz, mas que você gasta tanta energia para fazer aquelas atividades que quando você vai pensar em uma estratégia para o seu negócio, você está esgotado. Quando você vai trabalhar uma coisa que você faria, sei lá, em 20 minutos, você demora 40, uma hora. Então, e mais um ponto do exercício físico, né? São vários pontos, gente. Eu vou puxar saco aqui, tá? Vocês já vão entendendo. Eu vou puxar sardinha aqui pro meu lugar. Olha só, a prática de atividade física, isso é cientificamente comprovado, ele te dá mais disposição. Então, imagina só, se você tá mais disposta, você consegue fazer tudo melhor, com mais leveza, em menos tempo. É mais tranquilo, entende? Porque é completamente diferente você planejar, por exemplo, uma estratégia para o seu negócio, estando disposta, estando com energia, estando com bom humor. Tudo isso a atividade física gera em você, do que você tá cansada, às vezes sonolenta, irritada, muito estressada. A sua produtividade dentro daquilo ali, da execução daquela tarefa, vai ser outra. Pensa só se você vai dar um treinamento para sua equipe. Você tá assim, ó. Eu falo que é o show de capenga. Você tá assim, ó, parecendo uma planta morta. Como que você vai dar um treinamento para essa equipe? Como que você vai levantar essa equipe? É completamente diferente quando você acorda ali. Isso dentro do cenário ideal, tá, gente? Nem sempre é possível já acordar e treinar. Isso depende da rotina de cada pessoa. Mas você acorda, você faz um treino, você se alimenta bem. Você tem um momento ali seu com uma conexão espiritual, sabe? Você leu um livro. Eu falo que você já começa o dia vencendo. Isso é muito importante, porque a sua cabeça vai estar ali sendo moldada pro restante do dia pro sucesso. Você já venceu. Você já venceu o despertador, você já venceu a dificuldade ali do treino. Então, assim, você já tá com energia, seu humor mudou, porque isso acontece com o treinamento. Eu falo que a sua farmacinha interna, ela é ativada. Então, você chega ali pra dar um treinamento, quem é uma planta morta, você fala, pera, toma aqui um pouco que eu tenho. Tá, eu te acompanho no Instagram e eu te admiro. Admiro sua disciplina de fazer tudo certinho, assim, de seguir mesmo, sabe? Uhum. Principalmente dessa dedicação com os treinos. Em alguns pontos aí você me descreveu. Eu ainda brigo um pouquinho com a minha mente para ir para academia. Aham. Você sabe disso, porque você Sim. me acompanha nessa parte dos exercícios, mas eu ainda brigo um pouquinho com a minha mente. Uhum. E, gente, tudo que a Thay tá falando procede, porque em alguns momentos eu vivo isso, tá? De brigar um pouquinho com a mente, Uhum. de já acordar cansada, Sim. de às vezes chegar depois do almoço já tá assim, xoxa e Exausta. capenga, como Aham. ela disse. O dia que eu preciso, por exemplo, dia de quarta-feira que eu preciso acordar 5 da manhã,
toda quarta-feira eu preciso acordar nesse horário, eu fico acabada o dia inteiro. Sim. Então, por isso que eu falo assim, tem muita verdade no que você tá falando, porque em alguns pontos eu ainda vivo, pela minha Uhum. dificuldade de ter disciplina no exercício Sim. físico. Uhum. E, gente, bem transparente aqui no podcast, viu? Eu não vou ficar falando aqui que eu malho todo dia e não sei o que eu até falei no primeiro episódio, que tem semana eu vou 0 vezes, tem semana eu vou 2, tem semana eu vou 3 na academia. E tô nesse processo, tá? Sim. De entender e internalizar que eu preciso disso. E todas as vezes que eu vejo alguma situação, vem aquele sentimento de culpa. Por exemplo, estava conversando com a minha mãe agora, no final de semana, e a gente falando de algumas pessoas da família que estão com problema de saúde, com uma série de situações. E eu falei para ela, eu falei, nessa hora, mãe, eu vejo que eu preciso treinar mais. Levar isso com um pouquinho mais de Porque, seriedade. assim, são pessoas que não estão com a idade tão avançada, mas que já estão com muito problema. E é visível que esse muito problema é por falta de cuidado durante a vida. Sim. Então, assim, isso é muito, muito sério mesmo. Eu falo que hoje a gente precisa ter um olhar mais atento, mais intencional para isso. Por quê? Porque hoje a gente vive o que eu diria de um estilo de vida adoecedor. Então, se você não for intencional no estilo de vida que você vai ter, você é conduzido no automático para um estilo de vida adoecedor. Tá, e que estilo de vida é esse? Você come o que dá na hora que dá. Esse é o primeiro ponto. Você dorme em horários completamente diferentes. Então, um dia você dorme um horário, outro dia você dorme outro. Um dia você dorme 3 horas, outro dia você dorme 9. Deu fim de semana, vou recuperar meu sono, vou dormir 9 horas. Então, esse é outro ponto. E a gente está cada vez mais sedentário de forma natural. A gente passa o dia sentado o tempo inteiro. Então, a gente tá sentado para tudo, a gente não precisa mais se locomover para ir atrás de um alimento, a gente pede tudo pelo celular, chega tudo no iFood. Verdade. Então, assim, antes chegava até na porta, né? Depois da pandemia deu uma reduzida nessas entregas, você tem que descer. Mas, de modo geral, a gente tende a cada vez menos movimento, a gente passa cada vez mais horas sentados, e tem estudos científicos que fazem correlações com quanto maior o seu tempo sentado, menor a sua expectativa de vida. Deus, Então, nós fomos criados para o movimento. Tem outro, mulher, eu fico o dia inteiro. tem outro artigo científico que fala o quanto melhora, por exemplo, o seu desempenho cognitivo se você, de tempos em tempos, sei lá, de 90 em 90 minutos, você levanta e dá uma circulada. Tá, e qual o fundamento por trás disso? Você aumenta a sua circulação. Vai mais sangue ali, ó, pro seu cérebro, você oxigena, você pensa melhor. Porque a nossa panturrilha é um segundo coração. Então, ela faz um bombeamento. Não sabia. Outro ponto. A gente anda cada vez menos, nossas panturrilhas são cada vez mais fracas, a gente usa cada vez menos, né? Então, a sua panturrilha é um segundo coração. Então, quando você tá ali fazendo uma movimentada, você levanta, você anda, vai ali, aqui, você tá bombeando mais sangue pro seu corpo inteiro. Então, você melhora muito a sua circulação. Pensa só, você tá sentada, chapada em cima da sua bunda o dia inteiro, o músculo do glúteo, que é o bumbum, a região lombar, tudo isso fica fraco. Porque você não usa. A postura vai Verdade. ficando aqui, ó. E a gente vai tendo essa postura aqui, ó, cada vez mais reclusa, cada vez mais dentro. Isso traz, assim, inúmeros problemas, não só, por exemplo, de postura, que vai doer a sua postura, você vai ter dor nas costas, a sua postura vai ficar errada. Isso, de forma fisiológica, sinaliza. Quando você tá triste, como você fica? Então, a Sim, gente vai ficando aqui, tendência ó. do corpo dar uma enroladinha assim, sabe? Exato. E aí você vai trazendo essa fisiologia de tristeza. Porque os seus mecanismos internos, eles vão estar alinhados com o que você comunica. Então, quando você comunica que tristeza o tempo inteiro, você vai tendo essa postura, automaticamente você vai passar a se sentir menos disposto, mais depressivo, mais triste. Então, isso muda. Quem faz isso? O treino. Eu treino aqui a região das minhas costas, da minha lombar. Quando eu levanto pra andar, eu levanto, entendeu? Ó. Então, olha só, uma coisa boba. Andar nos intervalos do trabalho
pode melhorar tudo isso, inclusive seu pensamento, seu cognitivo. Então, a gente não vai pensando em nada disso no nosso dia a dia. A gente senta e eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. E na nossa sociedade hoje tem um sociólogo, ele tem um livro que chama Sociedade do Cansaço. Ele fala o quanto a nossa sociedade idolatra a produtividade. E é muito diferente de eu Só que é ter uma produtividade errada, né? isso, e aí é diferente no sentido de eu tenho uma produtividade que facilita a minha vida. Eu tenho uma produtividade que me gera tempo livre. Você entendeu? Eu sou tão boa no que eu faço no sentido de ser eficaz. Ser eficaz é o quê? Eu faço uma coisa muito bem feita em um tempo reduzido. Isso é eficácia. Então, quando eu sou produtiva, eu sou eficaz. Eu não fico me distraindo o tempo inteiro, entendeu? Mas sendo eficaz, eu fiz um tempinho aqui menor. Nesse tempinho livre que sobrou, eu não soco mais coisa pra fazer. Eu não procuro mais atividades. Não, eu cumpro aquilo que eu tenho planejado pro dia. Sempre vai ter algo faltando, Thay? Sempre vai ter algo faltando. Esse algo E sempre faltando, vai ter algo pra fazer, né? esse algo faltando vai ser pra amanhã. Entendeu? Sobrou um tempinho livre, nossa, eu posso fazer algo que eu gosto. Não necessariamente precisa ser exercício, tá, gente? Se você já cumpriu seu check ali no exercício, vai fazer algo que você gosta, vai fazer nada. Senta assim, ó, e vai pensar. E isso é tão importante, as pessoas não sabem o quanto isso é importante, por exemplo, pra criatividade. Você precisa ou não precisa de criatividade dentro de Sim. uma empresa? Precisa. Demais, porque senão você fica rígido. No meu Sabe? caso, Thay, as ideias vêm nos horários mais malucos. É o ócio produtivo, entendeu? É a hora que eu tô no mercado, Aham. empurrando o carrinho. É a hora que eu tô lavando o cabelo. Aí eu, puxa, mas como que eu vou anotar isso agora? Isso. Sempre vem nesses horas mais diferentes. Uhum. A gente chama do inusitado, né? E isso é algo que a filosofia antiga já trazia pra gente. Que o homem reconhecido como homem era o homem pensador. Quem é esse homem pensador? Esse homem que tem tempo pra pensar. Porque quando eu tô rígida aqui, ó, o tempo inteiro aqui, faço uma coisa, faço outra, faço outra, eu não tenho espaço pra minha mente criar. Entende? Então, essa produtividade aqui em que eu tenho tempo, ela é excelente, benéfica. Eu comando, eu não sou escrava da agenda. Muito pelo contrário, eu sigo uma agenda porque eu me propus a fazer. Mas eu não sou escrava dela e de colocar cada vez mais coisas, entende? Eu não sou escrava dessa produtividade. É diferente dessa idolatria em relação à produtividade. Que aí eu preciso estar fazendo algo que é visivelmente produtivo o tempo inteiro. Entende? E o ser humano, o cérebro do ser humano, Thay, é uma coisa assim incrível. Se acostuma com o caos muito fácil, muito rápido. Uhum. Então, quando percebe, já tá vivendo aquilo há tanto tempo que nem sabe que existe uma outra vida, uma outra possibilidade de viver. Com certeza. E eu falo isso porque eu fui essa pessoa. Uhum. E ainda estou no processo de sair Sim. desse lugar. Uhum. Porque eu acostumei demais a viver, como as pessoas dizem aí, no 12, No e acha 29 que eu acho é bonito. bonito, É bonito. de trabalhar assim 15 horas por dia. 16 horas por dia. Então, foi no final de 2023, posso dizer que o começo do ano passado, que eu comecei a virar essa chave. Ainda não tá tudo no lugar, obviamente, porque É um processo, né? foram 33 anos vivendo desse Sendo jeito. moldada a isso, né? Então, do ano passado pra cá foi que eu comecei a mexer nessa questão. Ainda tem muita coisa pra Uhum. para adaptar, pra melhorar, coisa pra tirar da agenda, Sim. sabe? Que não tem necessidade, mas o ser humano se acostuma. Do mesmo jeito que a gente se acostuma a viver coisa boa, que a gente se acostuma com coisa boa, Uhum. a gente se acostuma com coisa ruim. Sim. E esse é um grande desafio dessa sociedade, desse estilo de vida adoecedor de hoje, né? Porque em muitos casos as pessoas nem se dão conta do quão doente elas estão ficando. E normalizam muita coisa. Então, acordar cansada é normal. Não ter disposição é normal. Adaptou, entendeu? Comer qualquer coisa de qualquer jeito, pular refeições é normal. E o que mais me intriga aqui é a ausência de consciência quanto a isso, do quanto é prejudicial, porque isso é visto como bonito.
Nossa, eu só dormi 3 horas porque eu estava trabalhando. É muito bonito, entendeu? Ó, trabalho Ai, você muito. acredita que eu não tomava café da manhã? Eu não conseguia tomar pulei o almoço, não Eu deu pra não tomava almoçar, café da manhã. porque Vixe, nem lembro quantos anos fazia que assim eu não tomava café da manhã. Eu ia trabalhar, às vezes eu ia almoçar lá pelas 2 da tarde, passava esse período inteiro sem comer. Eu acho que assim, gente, parece que meu organismo tinha acostumado a viver igual uma, sei lá, igual uma uma múmia, não planta. sei, uma planta. Fotossíntese. Sério? E aí, de tanto fazer treinamento, de fazer terapia, já vai fazer 3 anos que eu faço terapia, Uhum. de fazer cursos voltado para a área emocional e tudo mais, aí eu entendi. Uhum. E você acredita que hoje a refeição que eu mais gosto? É a minha preferida também. Sério, eu acordo já pensando no café. Uhum. E não é o cafezinho preto. Todos os dias eu faço café da manhã. Olha isso. Tá, eu não abro mão mais de fazer café da manhã e Uhum. de tomar o café da manhã. Uhum. Mesmo que às vezes eu tenha que tomar ele ali rapidinho, mas eu não abro mão de Sim. fazer. De fazer uma panqueca de banana, um com aveia, às Uhum. vezes um cuscuz com ovo, Uhum. às vezes um pãozinho, algo. Não abro mão mais. E o dia que eu não tomo café da manhã, eu fico triste. Você fala, perdi o meu Parece que momento. tá faltando alguma coisa, sabe? Mas eu não tomava café da manhã. Olha só pra você ver, é um hábito prazeroso. Você tá comendo. Comer é relativamente fácil. Você não precisa de gastar muita energia pra ter uma refeição. Mas se havia sido moldada de uma forma tão ali distorcida dentro desse local aqui, desse estilo de vida adoecedor, que pra você falou assim: opa, espera, eu preciso retomar isso. Eu preciso inserir isso daqui na minha rotina de uma forma intencional específica. E olha só quando eu falo que é adoecedor. Quando você come pela manhã, a tendência é que a sua fome ao longo do dia seja menor. Por quê? Ah, então é por isso que eu senti uma fome de leão o Fome dia inteiro. noturna, fome noturna, Eu acontece vivia muito. brocada, tá? Isso, vou te explicar o que acontece. Olha só, você deixa o coitado do seu corpo trabalhando que nem um escravo, sem comida nenhuma, por horas a fio. O primeiro ponto é que seu metabolismo reduz. Então, você deixa de gastar calorias ali em repouso, porque ele vai falar, a gente vai morrer. Que ela trabalha, mas que tudo não come. Reduz tudo que pode aqui de metabolismo, senão a gente vai morrer. Primeiro ponto. Segundo ponto, você aumenta o seu estresse. Porque é estressante para o seu organismo funcionar sem comer. Então, isso aumenta muito os níveis de inflamação, de modo geral. Olha só. Olha quantas camadas existem em não tomar um café da manhã. Ponto. Então, aumenta o seu nível de inflamação ali por não comer. Seu corpo passa muito tempo em jejum. Então, tudo que você comer, ele vai absorver 100% das calorias. Tudo. Vai armazenar tudo, estocar tudo. Porque você deixa o coitado passar fome, entendeu? Então, vamos guardar tudo, porque não vai ter. Vai faltar comida aqui nesse corpo. Então, a tendência de você ter acúmulos de gordura é muito maior. E a fome noturna. Porque seu corpo fala assim, gente, é 2 horas da tarde, essa mulher não comeu nada. Se a gente não aumentar muito a fome dela, a gente vai morrer. Tá Vai dar uma pane. Você tá explicando parecendo divertidamente os É bonequinhos isso, conversando. exato. É isso que é desse jeito que funciona. Então a tendência ali pro fim da tarde e para a noite é de que você sinta muita, muita, muita fome por esse fator de não comer de manhã e ainda tem um agravante, que à noite você tá desesperada buscando sensações de recompensa. Então, você teve um dia extremamente estressante. E a comida, ela é uma recompensa muito fácil. Então, você quer uma sensação de prazer. Aí onde vai comer besteira, comida Isso. hiperpalatável. E outro ponto, você tende a querer muito mais comidas hiperpalatáveis porque você ficou em jejum. Então, ela fala assim, a gente precisa de muita caloria ligeiro. Onde tem muita caloria, que você ingere assim, um tantinho de batata, tem muito ou pouca caloria, batata frita, entendeu? Muita caloria. Chocolate, biscoitos recheados. Então, são poucos volumes, mas assim, eu preciso rápido, de muita energia. Então, você tende a querer alimentos hiperpalatáveis, muito salgados, muito doces, muito cheios de gordura. E imagina uma vida assim. Isso se torna um ciclo. Aí você comeu aquele monte,
A tendência é que, como seu organismo, seu sistema... E aí você come assim, 10, 11 horas da noite, você tá comendo ainda. Porque você vai dormir sei lá que horas. Eu fazia isso. É óbvio que de manhã, quando der 6 horas, você tá sem fome. Você estufou tudo ali. Seu sistema digestivo não funciona tão bem à noite. Eu falo que ele é um funcionário caro. Dali 6, 7 horas, ele não quer trabalhar mais. Ele reduz o funcionamento. Então, o ideal é que a gente conseguisse nos alimentar ali entre 6 e 7 horas da noite. O que é inviável para quem dorme 1 hora da manhã. Entende? Como os estilos estão todos Porque daí invertidos. nesse intervalo a pessoa já tá com muito fome grande, de já tá com novo, fome já quer de comer de novo. novo. E, gente, à noite, meia-noite, 11 horas da noite, dá vontade de comer o quê? Quero comer uma salada. Não dá, só dá vontade de comer porcaria. E são outros estudos vinculados a isso, que quem dorme menos sente mais fome. Sente mais fome. Primeiro que você passa uma janela muito maior acordado. Então, é natural que você sinta mais fome. Você tende a querer alimentos mais hiperpalatáveis, porque você precisa de energia, tanto por estar mais tempo acordado, que você precisa ali render, e pelo fator estresse. Você aumenta muito o seu estresse quando você fica sem dormir, você inflama o seu corpo ali, de uma forma muito mais pontual do que quem tem uma rotina de sono. Gente, o não dormir envolve em tantas coisas, tantas coisas. É só vocês pararem para pensar que a ausência de sono é utilizada como tortura. Ponto. Foi utilizada em vários períodos aqui dentro da nossa história, períodos de guerra, enfim. A ausência de sono, sabe aquele negócio de deixar uma latinha pingando quando a pessoa começa a dormir, jogar água? É uma tortura não deixar a pessoa dormir. Então, a restrição de sono é visto como uma tortura. E o quanto a gente não tem feito isso de uma forma natural, sabe? Naturalizado, assim. Verdade. E eu me entupo de café de novo, e aí eu preciso de cada vez mais café, e aí eu tomei tanto café o dia inteiro que quando eu vou dormir minha cabeça não para. Porque você tá exausto. Mas você tem tanto café, e o café, gente, depois das 16 horas, interfere no sono, sim. Isso aí foi uma mudança que eu consegui fazer, Thay. Excelente. Já tem, eu não sei quanto tempo, mas já tem vários meses. Eu passei a tomar café só de manhã. Aham, excelente, excelente. Porque eu tomava à tarde e eu tava vendo que tava atrapalhando o sono. O sono. Já tem vários meses que, assim, isso aí foi uma coisa que eu consegui mudar. E o mais interessante é que eu não sinto falta do café à tarde. Só às vezes dia de quarta que eu Você acordei acorda muito cedo. Aham. Nessa quarta mesmo eu pensei, eu falei, vou tomar um café. Depois eu falei, não, vou Não não. vai ser necessário. Isso Porque te senão vai trará... atrapalhar o sono. Porque como eu já vinha de muito cedo acordada, 8 e pouco da noite eu já tô, né, querendo dormir. Então eu falei, vou aguentar o sono agora pra dar 8 e pouco, 9 horas eu já consegui dormir, sabe? Tá, e dentro de tudo isso que a gente tá falando, por que que tem muitas pessoas, especialmente os empresários, deixa de ter esse tipo de autocuidado? Eu acho que é uma resposta que também tem várias camadas e vários pontos, né? Então, primeiro é por esse aspecto cultural que a gente vive, de que a vida do empreendedor se resume a trabalho. Como se tivesse que ser só isso. Entende? Sim. Então, é bonito dizer isso. Dentro Eu da achava nossa bonito sociedade, falar é isso. bonito dizer isso, entende? Então, é um aspecto ali social, cultural e que foi enraizado dentro dessa... Você sabe que isso aí eu aprendi no método CIS, que o Paulo Vieira sempre falava assim, não é bonito falar que você não deu tempo de almoçar, não. Isso é feio, não Você é existe desorganizado isso. pra comer de conversa, Exatamente. entendeu? Não é bonito, tá, gente? Não é bonito. A mesma coisa, de uma coisa muito boba, por exemplo, que a gente fala muito, e o quanto a gente idolatra isso. Ai, eu tô na correria. Tanto que é bonito. Nossa, eu tô na correria. Gente, não é bonito você tá na correria. É feio, parece que você é desorganizado, entendeu? Então, como você tá? Tá ótimo, as coisas estão fluindo, minha empresa tá crescendo, tô produzindo. É completamente diferente. Tô na correria. Mas a gente é tão assim que eu preciso resumir. Tô na correria. Hoje, feio. quando alguém me fala isso, tá, eu imagino a pessoa correndo pra lá Igual e pra cá. uma pessoa desorganizada. Eu imagino uma pessoa desorganizada, que vai daqui pra ali, que apaga incêndio o tempo inteiro, que não tem gestão de tempo, não tem gestão de processos. Então, não é bonito, tá? Tá na correria. Então, o primeiro ponto é isso, que é a visão que a gente tem do empreendedor. Que o empreendedor, ele não tem que ter vida, ele tem só que trabalhar. E se ele não trabalhar 16 horas,
não vai dar certo. Essa é a visão. E eu acredito que existem fases da vida, fases do negócio, que de fato exigem mais de você, que você precisa demandar mais energia. Mas isso precisa ter uma data. Isso precisa ser um período. Não dá para conduzir uma vida inteira assim. Entendendo aqui de novo, a agenda não te escraviza, você que dá ordem para ela, então vai ter momentos que você vai ter que estender. Mas isso não pode se tornar comum e você precisa fazer isso assim, ó, tendo consciência. Calma, eu tô fazendo isso aqui agora, mas eu não tô abrindo negócio para ser escravo, porque muitas pessoas saem desse CLT, né? Tipo, nossa, eu quero ter liberdade, e você se torna mais escravo que antes. Você vai para dentro de um negócio e você é mais funcionário que todos os outros. Isso acontece muito dentro do empreendedor. Na verdade, o mercado vende isso, né? Exato. E aí, só com muito autoconhecimento, eu comecei a entender disso em 2018, quando eu conheci o Paulo Vieira, Febracis, que eu fui entrar nesse universo de autoconhecimento. Sim. Mas, e olha que de lá pra cá, de coisa que eu já fiz pra sair desse lugar, é muita coisa. Sim. E as pessoas compram isso do mercado e vão tratando como se fosse normal, como se a empresa só fosse dar certo se for dessa forma. Exato, exato. E esse não é o único caminho, né? Não é, e eu acredito que não seja sustentável. Não seja sustentável a longo prazo, porque o seu corpo vai falar. O seu corpo vai gritar, ele vai travar, e aí entra naquele negócio de que a pessoa gastou a vida construindo algo e que ela não tem vida para usufruir do que ela construiu, Sim. né? Sem falar de todas as outras perdas relacionadas à família, ao tempo que não volta. Então, tempo que... a sua saúde. Então, assim, quanto custa você recuperar a sua saúde? Em muitos casos é possível, mas em muitos casos não é, infelizmente, né? Então, eu acho que o primeiro ponto dentro disso, respondendo essa pergunta de por que o empreendedor tende a se negligenciar tanto. Então, esse é o primeiro ponto, é bonito se negligenciar. É bonito dentro da visão que a gente tem hoje ali, do senso comum dentro do empreendedorismo. É bonito. E isso é tão incisivo que muitas pessoas que são empreendedoras começam a se sentir culpadas por estar se cuidando. Eu tive esse sentimento. Começam a se sentir culpadas por estar se cuidando. E aí, quando eu encontro esse cenário, eu sempre falo, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, se você não cuidar do seu CPF, de quem você é como pessoa, automaticamente você está negligenciando o seu negócio. É como se você estivesse ali só tampando o sol com a peneira. Então, faz parte do seu negócio cuidar de você. Faz parte do seu negócio cuidar de você. Como, tá? E, gente, aquela conversa básica que a gente começou. Se você não se alimenta bem, se você não tem energia, porque só come porcaria, um monte de açúcar, qualquer comida, você vai estar ali, ó, seu cognitivo vai estar, ó, baixinho, sem funcionamento. Você não vai estar funcionando como você poderia funcionar. Então, você poderia estar ali a 100%, você está trabalhando a 20% sempre. Porque você não cuida da sua alimentação. Eu falo que eu faço dieta hoje para ser produtiva. Para ter um cognitivo que roda bem. Quando eu começo a comer... E aí, de novo, se você não vem para esse lado de ter uma alimentação muito limpa e entender o quanto isso influencia, você vai viver tendo uma alimentação ruim e vai achar que isso é normal. Então, como eu tenho uma alimentação muito limpa, quando eu, por exemplo, viajo, que eu dou uma extrapolada ali na alimentação e tô ali aproveitando, quando eu retomo, eu vejo quanto o meu raciocínio fica lento. O quanto o meu corpo fica mais lento. E aí, uma coisa que eu fazia muito rápido, eu preciso, às vezes, ler, reler, minha concentração diminui. Só com o fator alimentação. Entende? Então, cuidar de você é cuidar da sua empresa. Isso não tá desvinculado. É como se cuidar de mim fosse uma coisa e cuidar da empresa é outra. Não. As coisas estão assim, ó, todas entrelaçadas. Então, esse é o primeiro ponto de que nossa, é bonito eu não me cuidar. E quando eu me cuido, vem essa autocobrança. Por quê? Porque eu fui moldada a uma coisa diferente. Então, quando eu me cuido ali, nossa, tá errado. Mas eu tô deixando de fazer isso pra, sei lá, ir numa academia. Como que eu vou na academia se tem 365 coisas pra resolver? Aí eu sempre falo, você vai resolver tudo em 30 minutos? Não. 30 minutos vai fazer você perder um tantão de dinheiro? Não. Então vá pra academia. Treine.
Depois você volta e faz as 300 mil coisas que você tem que fazer. Porque todos os dias vai ter 350 mil coisas. Sim. Mas a sua oportunidade de cuidar de você hoje, ela é só hoje. Ela é só hoje, amanhã não tem. Então, de novo, quando você é de fato livre, empreendendo, ou você se torna escravo, mais do que antes. Tá, e já pegando o gancho desse assunto, como que esse empresário pode estabelecer ali uma rotina para ele começar a se cuidar, mas sem que isso vire um peso na agenda ou um compromisso que assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer mais uma coisa na minha agenda? Sim. Eu falo o que a gente precisa fazer. A gente precisa dificultar o fácil e facilitar o difícil. Dificulta o fácil, que não é bom pra você, e facilita aquilo que é difícil, mas que você precisa fazer. Isso aí, tá, e foi uma coisa que eu aprendi. Lá em casa, eu não compro mais refrigerante há muito tempo, muitos anos. Não entra mais refrigerante. Então, assim, eu vou no mercado fazer compra, eu não coloco refri no carrinho. Não coloco. Aí, por exemplo, Yara, que dia que você toma refri? Quando eu vou pra casa da minha mãe, uma vez no mês. Porque lá a Coca-Cola reina. Sim. E aí eu acabo tomando. E se eu tiver assim, sabe aquela vontade maluca? Eu vou lá, compro uma latinha e pronto. E tomo. E pronto. Mas refri não entra mais na minha casa. E foi uma coisa que eu entendi. Eu precisava dificultar o acesso às coisas que eu não posso ficar comendo. Isso. Então, eu parei de comprar pra minha casa. E olha só, quando a gente olha de forma racional, qual o sentido de você comprar uma coisa que você não pode? É óbvio que vai comer, né? O Você trem vai tá lá comer. Gente, primeiro, o trem tá você comprou um alimento. O que a gente faz com o alimento? Come. Você vai jogar fora? Você não compra uma coisa pra jogar fora. Aí vê o negócio dando sopa lá na geladeira. Aí por que você compra uma coisa que tem como finalidade ser comida que você não pode comer? É completamente diferente. Você tá em um ambiente, como você disse, na casa da sua mãe, uma confraternização. Tem ali, você vai tomar. E aí tá tudo bem. Você tá escolhendo, entendeu? Você tá escolhendo. É diferente de você viu todo dia e você precisa beber porque você tá vendo todo dia. Entende? Você não escolhe, você é escolhido. A mesma coisa eu apliquei com açúcar. Já faz muito tempo que eu tirei açúcar de quase tudo. Sim. Tá, juro, tem um pacote de açúcar lá em casa que ele já tá fazendo aniversário. Ele já deve estar escurinho lá lá no saquinho dele guardado. Saquinho. Porque assim, eu coloco açúcar hoje naquilo que de fato não dá pra fazer sem. Sim, sim. Então, foi outra coisa que eu fiz. Você foi mudando. Exatamente. Então, assim, é uma evolução também, não deixa de ser, né? Mas pequenas coisas que eu já fui fazendo nos últimos anos, eu já vi a diferença. A mudança. Então, vamos lá, tá? E como que eu faço pra facilitar isso da vida do empreendedor? Primeiro, eu sempre, para as pessoas que têm uma vida mais agitada, eu sempre peço pra colocar isso no começo do dia. Porque você matou aquilo ali no começo do dia, e aí o resto do dia você não sabe como vai ser. Às vezes é muito imprevisível, né? O dia ali do empreendedor tem que resolver isso, aquilo, tive que estender o horário. Então, vai no começo do dia, que eu falo que você já começa vencendo, né? Então, você já traz esse aspecto de check, vitória. Outro ponto é olhar para a sua realidade com muita verdade e sinceridade. Então, o que eu consigo dentro da rotina que eu tenho hoje? Eu consigo treinar 7 vezes por semana? Não sei. Às vezes você consegue treinar 3. 3 é muito melhor que 0. Sim, com certeza. 3 vezes na semana. Em um mês, você vai ter treinado 12 vezes. 12 é muito melhor que 0. Muito melhor. 12 mil é muito melhor que 0 dinheiros, entendeu? Então, qualquer coisa que você passe a fazer vai ser melhor do que não fazer coisa nenhuma. Thay, eu consigo treinar 2 vezes na semana. Perfeito. Vamos se comprometer a 2 vezes? E aí, de forma progressiva, a gente vai buscando tempo nessa sua agenda. Porque pensa só comigo. Você tem uma empresa, você trabalha pra caramba e você não tem 30 minutos pra você por dia. É preocupante. Sim. É preocupante. Então, você precisa olhar pra isso e falar assim, eu não consigo agora, mas eu preciso abrir espaço na agenda pra que eu tenha esse tempo. Aí entra a inconsciência que você falou, né? Que se eu vivo no automático... Não tem a consciência. Exato, se eu vivo... E vive, tá? Tranquilamente nessa inconsciência, porque eu falo isso porque eu vivi isso. Sim. Eu nem lembrava de comer, tá? Exato. Quando eu vi, eu já tava assim, quase dando um desmaio, literalmente, de fome.
Porque eu não tinha essa consciência. Sim. Então, o primeiro é você parar e olhar pra isso. Calma. Um funcionário tem uma qualidade de vida melhor que eu? Qual que é o sentido disso aqui que eu tô fazendo? É em troca de quê? Eu sou escravo do dinheiro nesse nível? Eu tive essa percepção, viu? Você entende? Então, assim, eu sou escravo do dinheiro nesse nível? Então, calma, eu só consigo 2 vezes na semana? Tá perfeito. Tá, em relação ao tempo. É a mesma coisa de que qualquer coisa é melhor que zero coisa. 14 minutos. É possível montar um treino eficaz em 14 minutos. Você sai assim, ó. Tá, mas aí eu tenho que ir na academia. Não, você não tem que ir na academia. Dá de fazer na sua casa. E aí eu preciso entender quem é essa pessoa, qual o perfil. Eu tenho pessoas que se eu falar assim, treino na sua casa, é 14 minutos, ela não vai fazer. Ela prefere um treino de 30 minutos, ela bota um minuto a mais de deslocamento, de ter que ir na academia, porque se for na casa da pessoa, a pessoa não vai fazer. Então, ponto. Então, eu preciso de um tempo a mais, porque eu preciso me deslocar até a academia. Perfeito, vamos reduzir essa quantidade de vezes? Vamos ver o quanto que dá pra reduzir de treino? Mas aí a nossa tendência é o quê? Ai, mas se é só isso, eu não faço. Gente, se é só 12 mil a mais, você não quer? Lembra do dinheiro, entendeu? Então, se é só 12 mil a mais, você não quer? 12 mil é melhor que zero dinheiros. A mesma coisa em relação ao treino. Então, olha pro treino como se fosse um banco, um investimento ali na sua saúde, que você precisa depositar um dinheiro ali. A cada treino vai R$1.000. Então, opa, eu já tenho R$1.000 essa semana na minha poupança de vida. Massa muscular corresponde à vida. Corresponde à vida. Isso, assim, é cientificamente comprovado. Pessoas que têm mais massa muscular, elas estão protegidas de todas as causas de morte. Mais do que uma pessoa que não tem massa muscular. Então, quanto maior é a sua massa muscular, mais protegida você está de morrer por todas as causas. Atravessando a rua. Você tem menor chance de morrer se você tiver massa muscular. Como assim, Thay? Atravessando a rua, se vier um carro rápido, se você não tem massa muscular, se você não tem força pra correr, tchau. Mas se você tem mais massa muscular, você consegue sair disso. Se você é ágil, se você se movimenta, se você tem um mínimo de condicionamento físico, você tá livre ali dessa possível morte. Então, olha só como coisas que parecem muito bobas vão refletindo em todos os aspectos da nossa vida. E sem falar dos aspectos aqui que são secundários, no sentido de fortalecimento de quem você é, do seu senso de capacidade. Então, quando você vai treinando, você vai aumentando os pesos, porque o resultado ali dentro de um treinamento não é necessariamente só mudar o seu corpo. Nossa, estou mais magro, ganhei mais músculo visualmente. Mas você vai vendo quanto você tá mais forte, o quanto você tá conseguindo ser ali mais constante, mesmo que tenha falhas, tá, gente? O sucesso, ele não é isso aqui. Não, ele é assim, ó. Uma semana você vai, outra não, você vai, outra não. Mas você tá indo. Fui uma semana, fui uma vez na semana, aqui eu fui 3, aqui fui. E assim você vai construindo a sua linha de sucesso em tudo na vida. Nunca vai ser uma reta crescente. É uma reta que o resultado dessa reta é crescente, mas ela é feita ali de altos e baixos. Então a gente precisa ter clareza disso. Então, todos esses benefícios que eu falo que não são visuais, você adquire com treinamento. Então, peraí, olha só, eu tô mais forte. Isso de forma inconsciente, quando você assimila que você está mais forte no seu físico, de forma inconsciente, você vai ficando mais forte em outros lugares. Sim. Você vai entendendo que você tem capacidade para fazer outras coisas. Então, você aumenta muito seu senso de capacidade. Então, eu, primeiro de tudo, eu preciso entender quem é essa pessoa, e esse é um dos meus papéis. Eu encaixo o treino dentro da sua rotina. Entendi. E como que a gente pode diferenciar, então, Thay, o exercício, vamos dizer, por obrigação e como estilo de vida? Como que isso pode ser construído? Já pegando esse gancho de adaptar o treino naquilo que a pessoa consegue fazer em relação a tempo. Então, eu acredito que é um hábito. E aí, você precisa construir um hábito como qualquer outro. Porque, às vezes, a gente acha que para algumas pessoas uma coisa ou outra é inata, né? E se você for investigar direitinho, nunca é inato. Nós somos seres moldáveis. E aí, a gente vai se adaptando de acordo com aquilo que a gente se propõe. Então, às vezes, você pega uma pessoa que ela tende a ir para esse estilo de vida saudável muito mais fácil. Mas para fulano é mais fácil.
calma, vamos analisar? Um exemplo meu, pra mim treinar hoje realmente não é uma dificuldade. Mas eu iniciei isso aos 14 anos. E aí entra a importância de crescer em um ambiente, de ser estimulado pelos pais, pelos tutores a entrar no esporte ainda cedo, começar coisas ainda cedo para já ir construindo isso. Eu acho que esse seria o cenário ideal, mas esse não é um fator limitante. Por exemplo, eu tive zero acesso ao esporte durante toda a minha infância. O esporte que eu tinha era correr na rua. Então, assim, eu tive zero acesso ao esporte. Eu não fiz nenhum tipo de esporte. Meus pais não tinham condições de me colocar em esportes ali particulares e nas escolas que eu estudava, isso não era comum. Então, eu não tive nenhum acesso ao esporte. E aí, aonde entra? Eu não tive. Pronto, o que eu vou fazer com isso? Tô fadada a ser uma pessoa sedentária e doente o resto da vida? Não, você pode construir um hábito. Você nasceu trabalhando? Não, você construiu o hábito de trabalhar. Certo? Da mesma forma, você pode construir esse hábito de um estilo de vida mais saudável. E aí, o que eu preciso? Primeiro de tudo, eu preciso trazer isso para dentro da rotina da pessoa de uma forma que seja viável. Então, não adianta eu virar para você hoje, Ari, e falar assim: você só vai ser saudável se você treinar 5 vezes na semana, 2 horas. Isso vai se tornar um estilo de vida para você? Não, você não é atleta. Qual a necessidade de ficar 2 horas na academia? Você não tem tempo disponível para isso. Isso não é um fator prioritário na sua vida no sentido de importância, entende? Então, se eu ingesso isso para você, isso nunca vai ser um estilo de vida para você. Mas se eu virar para você e falar assim, toda oportunidade que você tiver de caminhar, caminhe. Toda oportunidade que você tiver de fazer boas escolhas alimentares, faça. Você quer muito comer uma coisa? Come, porque, de novo, eu gosto muito de que você é livre, de que você é autônomo, entendeu? Mas você vai comer alguma coisa quando você quiser comer. Você não vai ser escolhido pela comida. No sentido de eu tô muito nervosa e eu preciso comer isso. Não, você não precisa nada, você escolhe. E você tá muito nervosa, você não vai comer. Porque ela não é uma recompensa, o alimento não é uma recompensa. Então você fala assim, eu vou comer quando eu realmente quiser comer, não quando eu estiver precisando comer. Então, eu ensino muito a desvincule o alimento como recompensa ou como punição. Nossa, agora eu tô me punindo porque segunda-feira eu preciso fazer dieta, porque... Não. Come comida saudável, come o que Deus criou. Resumindo, você não precisa ficar pesando. Desembale menos. Então, você não precisa ficar ali pesando cada grama da comida que você vai comer, porque você não é um atleta. Qual o resultado que você quer? Você quer, sei lá, o shape da menina que é uma musa, que vive pro corpo. O trabalho dela é ter um corpo bonito. Você quer aquele mesmo corpo? Se você quiser, aí você precisa estar disponível a pagar esse preço de, sei lá, pesar cada grama. Mas a gente dificulta muitas coisas e não tem que ser assim. Então, come o básico. Come vegetais, come fruta, come umas 3 frutas assim no dia, 3, 4 frutas diferentes. Faz as 3 refeições em horários assim, minimamente padrão. Faz um café da manhã mais ou menos na mesma hora, almoça mais ou menos. Ah, mas tem um monte de coisa para resolver. Sempre vai ter algo para resolver. Para, almoça e volta e resolve. Faz um jantar mais ou menos ali no mesmo horário. Quando você for beliscar alguma coisa à tarde, como uma coisa saudável. Você entende que isso não tem nada demais? É o básico muito bem feito. Isso vai se tornando seu estilo de vida. Se você quiser, sei lá, tomar uma cervejinha no fim do dia, toma sua cervejinha. Mas você já fez o dia inteiro um papel muito bom, entende? É diferente de você ficar o dia inteiro com tudo bagunçado em relação à sua alimentação e ainda beber a cerveja no fim do dia. Mas a gente tem de olhar só pra onde? O problema tá porque eu bebo uma cerveja todos os dias. E o resto que você faz? No dia inteiro, a sua alimentação horrorosa. O dia inteiro. Vive de bolacha, água e sal. Isso a parte você não vê. Aí você bolacha, se água prende, e sal tem mais caloria de que um Gente, monte de é outras péssimo. coisinhas, né? Come fruta, não come bolacha, água e sal. Não, é péssimo. Então, eu acho que pra isso se tornar um estilo de vida, a gente precisa trazer isso facilitando mesmo, sabe? Tirar, assim, toda essa firula. Tá, não consigo. Quantas vezes você consegue treinar? Quanto tempo você tem? Você tem quanto tempo pra treinar? Você precisa resolver um monte de coisa no WhatsApp? Vai pra uma esteira. Senta numa bicicleta e tá ali pedalando e resolve as coisas. Você vai ter que resolver de todo jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não consigo fazer esteira
Minha cabeça é uma caixinha, né? Eu não consigo subir na esteira e fazer outra coisa junto. Eu já vi que você faz esteira e lê. Eu Faço fico, esteira, na minha faço cabeça, escada. eu vou tropeçar e cair com a cara lá naquele negócio. Eu não consigo. Aí, o que eu comecei a fazer? O dia que eu tô largando o celular em casa e tô indo sem celular, porque eu percebi que é um momento de eu Seu. desoxigenar o meu cérebro e ficar livre de celular naquele momento. Perfeito, perfeito. Igual eu falei, de novo, a gente precisa entender os perfis de cada pessoa, entende? Você conseguiu fazer isso. Tem pessoas que isso vai ser mais um empecilho pra ela. Não, mas é que eu tenho que resolver tanta coisa que eu não posso ficar só ali na esteira. Senta na bike, então, que você tem só que pedalar. Porque para algumas pessoas ela não vai conseguir entender que esse é um momento meu, eu mereço esse momento. E aqui, gente, vocês ficam aí sem se cuidar, achando que vocês estão arrasando. Na verdade, você tem zero senso de merecimento, tá? Um dos maiores fatores que impedem as pessoas de ter uma rotina, um estilo de vida saudável, é porque elas não se acham merecedoras. E a gente falou isso, né? Da questão da autoestima já. Sim, exatamente. Então, assim, não. E aí você vai achando que é por outros fatores. Ah, é porque é muito trabalho. Não, você sempre vai se entupir de muito trabalho porque é isso que você merece. E a folguinha que sobrar vai arrumar Você vai mais colocar uma mais coisa trabalho, pra porque é fazer. isso que você merece. Você merece ser escravo, você não merece ter liberdade pra escolher o que você vai fazer. Crença de merecimento. E aí, se você não merece se cuidar, você merece faturar muito? Ou seja, tá tudo Interligado. Interligado. Você merece ter uma empresa de muito sucesso? Você merece. E aí, se você tiver, mesmo que você tenha, a sua crença de não merecimento é tão grande que você não vai ser feliz, por exemplo, usufruindo de uma viagem. Você vai estar viajando, fazendo um tour na Europa e sua cabeça vai estar onde? Nossa, mas meu funcionário tá trabalhando, como é que eu tô aqui viajando? Isso Aí é vem o muito comum, sentimento gente. da culpa, vem aquela agonia, aquela angústia. Quando vê, acabou a viagem, nem Você não fez nada. E aí isso vem do quê? Eu não mereço estar nessa viagem. Eu mereço estar no lugar do meu funcionário. Seu funcionário acaba tendo uma vida melhor que a sua, tá? Desculpe te dizer. Que ele viaja e não tem preocupações com o trabalho como você. Então, assim, o quanto a gente precisa parar e olhar pra tudo isso de uma forma intencional, sabe? E aí o treino, por exemplo, pode ser esse momento. Porque o treino te puxa pro aqui e pro agora. Sim. Eu tô aqui agora. E tá doendo agora. Não tem como eu escapar desse agora, entendeu? Então você vem pra esse aqui e pra esse agora. E como você disse, é um momento que você tá usando assim. Peraí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar na minha vida. A gente não para refletir sobre a nossa vida. O que eu fiz hoje? O que foi proveitoso? O que não foi? Por que eu tô fazendo o que eu faço? Por que eu tenho que beber um café agora? Eu quero esse café? Ou eu sou moldada a sempre beber café, independente se eu tô sonolenta ou não? Eu parei pra pensar? Não, eu só vou, ó. Então nós precisamos, todos nós precisamos desses momentos. E aí vocês estão vendo, você não se cuida, mas na verdade você tá achando que você não merece e isso trava o seu faturamento em algum nível. Com certeza. Porque se você não merece se cuidar um tantinho por dia, você merece faturar muito? Não, você não consegue nem se cuidar. Quanto mais ter muito dinheiro em abundância. Sem aquela peleja de estar cobrindo caixa todos os meses, entendeu? Então a gente precisa olhar para isso assim, com um pouco mais de atenção e ser intencional nisso. Falar, peraí, eu tô indo pra academia treinar, mas eu tô treinando o meu senso de merecimento. Eu tô treinando o meu senso de capacidade. E isso vai se tornando ali um estilo de vida. Tem outra analogia muito legal que eu faço, que eu falo que é o do pote de biscoitos. As coisas não estão separadas, né? Eu corri meia maratona e quero correr maratona, né? Uma maratona inteira. Você quer ser uma maratonista? Só de eu ter feito, eu já me torno maratonista, entendeu? Eu fiz uma vez, maratonista. Mas não é uma coisa que eu pretendo fazer sempre. Eu vou correr várias maratonas. Não, por quê? Porque foi uma coisa intencional. Então, eu corri meia maratona. E aí, eu digo que a gente vai elevando o nosso nível. Então, corri meia maratona, são 21 quilômetros. Você acha que correr 5 quilômetros ficou fácil ou difícil? Depois de ter corrido 21? Super fácil. Fácil. Então, quando vem um desafio, você lembra, cara, mas eu corri uma maratona, foi difícil, né? Foi difícil, mas não passou? Eu não venci, tô vivo, meu joelho não caiu, minhas pernas não caiu do corpo. Tô vivinha, gente, a gente consegue. Então, quando aparece um desafio, você vai nesse pote de biscoito.
que às vezes é uma vitória física que você teve, que você extrapola para uma vitória talvez cognitiva que você precise ter, de estratégia que você precise ter. Às vezes você vai enfrentar uma reunião muito desafiadora com pessoas que estão ali te intimidando em algum nível, você fala, peraí, a gente venceu uma meia maratona, a gente vence isso aqui, deixa eu lembrar disso. Então, a gente vai trazendo essas referências pro nosso dia a dia. As coisas não acontecem de formas separadas, entende? Então, nossa, será que eu vou ter força pra comandar isso aqui? Peraí, quantos quilos que você levanta todo dia? Você é forte. Você consegue. Então, eu acho que esse é outro ponto, assim, bem importante. E, de novo, isso vai se tornando um estilo de vida. As coisas não vão acontecendo, nossa, essa é a caixinha disso, essa é a caixinha de aquilo. Não. Tá tudo ali, interligado. Mas a gente precisa ter consciência e fazer isso de forma intencional. Então, faça escolhas no seu dia a dia mais saudáveis, dentro do que você pode, o mais simples possível, sempre o mais natural possível. Quanto mais natural, melhor. Gente, uma coisa muito boba, que faz parte de um estilo de vida muito saudável, é se expor ao sol. Mas por que ninguém se expõe ao sol? Porque dá na hora do almoço que você devia sair, assim, ó, entendeu? Almoçar, ver o dia. Não, você tá encaixotado dentro de um lugar que tem luz artificial e você tá aqui comendo e mexendo na coisa. Gente, isso não é bonito. Não é bonito. O fato de você sair desse ambiente, tomar um sol ali 10 minutos, 5 minutos, entende? Enquanto você caminha para ir almoçar, por exemplo, escolha caminhar ao invés de ir de carro. Então, essas pequenas coisas vão te dando saúde e pensa, a gente vai voltando para nossa origem, a gente foi criado para movimento. A gente não tem pernas tão eficientes se não fosse pra gente se movimentar. Se não fosse pra gente se movimentar. Não existe uma abundância tão grande de frutas, verduras e vegetais se não fosse pra gente usufruir disso. Então, é voltar pro básico mesmo. E eu falo que o básico bem feito não tem erro. Tá aí um treino. Você não precisa ficar fazendo 20 exercícios. Treinos altamente eficazes são 4 exercícios. E eu digo que depois disso você passa a enrolar. Porque se você fizer 4 exercícios muito bem feitos, você vai estar, ó, xoxo capenga. Você não vai ter força pra ficar fazendo 10 exercícios. Não dá. Então faz 4 bem feito. Vai embora, cuidar da sua vida. Não precisa ficar enrolando na academia. Entendeu? Então eu acho que é fazer esse básico, assim, muito bem feito e trazendo isso para todos os aspectos, assim, da sua vida. Então, eu arrisco a dizer que pode ser que você tá fazendo academia errado, viu? Muito comum. Porque às vezes tá indo, demorando muito tempo, fazendo um monte de exercício, mas tá fazendo um treino fofo. Fofíssimo. E aí não vai resolver nada. Muito comum do empreendedor, né? No sentido, uma coisa que acontece muito. Eu tô treinando, mas eu tô resolvendo 350 problemas no celular. Nem contar séries, quando veja, Não sabe nem conta, quantas você não conta as repetições fez. repetições. E pensa só comigo, você tá fazendo um treino no celular, como que você consegue? Não tá pesado o suficiente. Porque se tivesse pesado o suficiente, você ia gastar toda a sua energia pra realizar aquele exercício. Você fala, peraí, calma. Então, assim, na hora de treinar, e eu falo aqui da musculação, que é diferente, por exemplo, do aeróbio, onde você tá ali caminhando, você pode responder alguma coisa. E olha lá que isso ainda, se você não estiver atento, isso vai atrapalhar você. É muito comum na bicicleta, né? Que na bicicleta você tá ali, vai resolvendo as coisas, você entra dentro daquele problema e quando você vê, só você tá rodando assim, ó. Ou então parou. Uai, parou? Não roda sozinho? Eu preciso movimentar as pernas. Nem sabe o que tá fazendo mais. A esteira e a escada, por exemplo, é diferente no sentido de que você já botou a velocidade. Então, ou você vai ou você vai. Então, você continua indo. Mas se... Quando você for treinar musculação mesmo, tá, eu não tenho esse tempão. 20 minutos, gente. 20 minutos é melhor que nada. E dá pra fazer um treino muito bem feito em 20 minutos. Os meus treinos giram em torno de 30 a 40 minutos. É 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos. Aí, o que que não tem? Não tem enrolação. Meu descanso é cronometrado. Então, marquei meu descanso, acabou meu descanso, eu vou ali fazer. Eu não tô distraída. Eu não tô com a cabeça, assim, vagando em 300 outros lugares. Não, eu tô aqui pra fazer o meu treino, eu vou realizar meu treino. Eu não parei no intervalo e comecei a responder a alguém. Quando eu vi, passou 3 minutos. É o típico da pessoa que ocupa a máquina. Então, assim, isso é comum pro empreendedor que tem esse monte de demandas. E aí eu volto para aquele ponto inicial. Você sempre vai ter muitas demandas. Você precisa escolher. Você precisa fazer escolhas na sua vida. Você precisa. Então, assim... E traz para reflexão.
São demandas sempre urgentes. Que empresa é essa que vive de urgência? Porque uma urgência só é uma urgência quando algo importante não foi feito no prazo determinado. Isso E aí aí se eu tornou uma aprendi. urgência. Sempre quando vem um cliente na Solfin que é urgente, não sei o que, e faz aquele alvoroço. A urgência é sua. Eu já sei que, assim, virou uma coisa urgente, porque provavelmente estava muito tempo lá na agenda dele. Sendo Ele foi importante, empurrando, sendo importante, ele foi empurrando. Chegou um ponto que, assim, é modo desespero. Sim. Tem que resolver naquela hora. Sim. E aí, isso precisa ser pontual na sua empresa. Não dá para que todos os seus clientes façam com que as urgências deles se tornem sua urgência. Porque senão pensa só como que vai funcionar a sua empresa. Você não vai conseguir atender ninguém com qualidade, você não vai conseguir crescer, porque você não vai conseguir escalar as coisas, porque você tá sempre resolvendo urgência que não é sua, mas que se torna na medida do que você não limita isso, que você não põe limite ali, que eu falo que é o processo de educar o seu cliente, né? Pode ser que no começo, uma vez ou outra, mas assim, você precisa trazer para o cliente a cultura da sua empresa. E qual é a Sim. cultura da sua empresa? Se você mesmo vive de urgência, o que você vai estabelecer para o seu cliente, entendeu? Então, eu acho que tudo isso tem que ser muito pensado. E, peraí, eu tô aqui para treinar, eu tô treinando. Gente, eu te desafio a treinar, assim, se você der conta, 1h30 de forma muito intensa, natural, que quem faz uso de hormônios e para fins de fisiculturismo, competição, essas pessoas que são atletas, de novo, eles treinam 1h30. Porque o sistema, o organismo deles está funcionando de uma forma diferente. Agora, pessoas que eu digo da vida real, 1h30 você não consegue. Dá 40 minutos. Se você fizer um treino bem feito... A pessoa pode passar mal, não pode não treinar em excesso. Passa mal, sim. E não tem resultado. Aqui no treino, gente, não é quanto mais eu faço, melhor é. Não, não, não. Existe uma curva. Então, se você extrapola muito, pode acontecer, inclusive, o que a gente chama de overtraining. Que é você leva o seu corpo a um nível de tanto treinamento que você não dá prazo para ele se recuperar. E aí você fica extremamente vulnerável a lesões. Então, seu corpo vai te parar de alguma forma. Assim como acontece em um ritmo de trabalho extenuante, seu corpo vai te parar de alguma forma. No treinamento, quando você começa aqui um nível extremamente extenuante, sem descanso, você vai travar. Então, eu digo que o descanso é tão importante quanto o trabalho duro. Não só no treino, quanto na vida, né? Thay, quantos aprendizados nessa conversa? Que bom! Espero estar contribuindo. Não só aprendizados para mim, mas para quem está ouvindo a gente, para os empresários que estão nos ouvindo. Eu me identifiquei muito com algumas coisas que você falou e entendi de algumas situações que eu vivi e de algumas dificuldades que eu ainda tenho. Então, assim, que conteúdo enriquecedor. Eu não sabia, por exemplo, que a panturrilha é o segundo coração. Segundo coração que você falou. Eu não sabia que a panturrilha era o segundo coração. Exato. Não imaginava isso. Sim, é. É importante. A gente tá sempre em movimento. E esse é um dos pontos. Então, melhora muito, assim, o aspecto de circulação de modo geral. Inclusive, para quem tem, por exemplo, muita perna cansada. Por quê? Você fica sentado ali com a perna para baixo o dia inteiro, a circulação é comprometida, não acontece, você vai ter mais inchaço de modo geral. E dentro desse estilo adoecedor, né? Tem gente que não bebe água. Então, assim, eu não vou beber água, porque se eu beber água, eu tenho que parar pra ir no banheiro. Gente, olha quanto isso, pra mim é muito sério, né? Então, calma. Mas você tem tá muita gente que vive assim. Eu vi. O que você tá construindo, sabe? Tá, eu não sei, eu li isso em algum lugar faz poucos dias. Uma médica falando que de incontinência urinária, quando a idade está um pouco mais avançada, ela falando que teve uma paciente dela que dava determinada hora do dia, ela parava de tomar água para ela não ter mais que ir no banheiro. Eu não me lembro a história toda, mas assim, parece que ela tinha alguma dificuldade de locomoção, alguma coisa assim, para ela não precisar ir ao banheiro à noite. Só que aí o que aconteceu? Ela começou a ter vários outros problemas decorrente de ficar muitas horas sem tomar água para não ir ao banheiro. E assim, bagunçou todo sabe? Por falta de tomar água. Parou de tomar para não ir no banheiro. Uma coisa muito comum que é uma consequência de não beber água, dor de cabeça.
Dor de cabeça. Tem muitas pessoas que sentem muita dor de cabeça e o problema é porque você tá desidratado. Olha só pra você ver. Então, como o empreendedor trabalha bem com dor de cabeça? Mas não, eu não posso ficar parando pra beber água porque meu trabalho é mais... A conta não fecha, sabe? Sei. Então, assim... Sei bem do que você tá falando, tá? Sei. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a gente sair do automático mesmo, sabe? E questionar as coisas. Por que eu faço o que eu faço? Por que que é desse jeito? Esse é o único caminho? E muitas vezes a gente vê vários empreendedores vivendo uma vida de escassez, inclusive impossibilidades. Esse é o único caminho. Não, esse não é o único caminho. Vamos expandir sua mentalidade? Que existe um mundo de possibilidades, inclusive em relação a fazer a sua empresa dar certo, ir ter uma vida saudável. Não existe um único caminho de que você só tem sucesso se você degradar toda a sua saúde. Só vai ter sucesso se o preço que você paga é como a sua saúde. Não, esse não é o único caminho. Isso é um pensamento escasso. Isso não é uma verdade. Porque a verdade só é verdade quando ela se justifica em 100% dos casos. Então, todas as empresas bem-sucedidas, o dono da empresa teve quase que acabar com toda a saúde? Não. Isso é comum, mas esse não é o único caminho. Esse não é o único caminho. Então, é abrir a cabeça, inclusive, para, peraí, tô sendo escassa nisso, eu só tô enxergando uma única possibilidade. Deixa eu ampliar os meus horizontes. E aí você vai treinando a sua cabeça para uma coisa que é, para mim, essencial ali dentro do empreendedorismo, que é encontrar oportunidades e criar possibilidades. Calma, esse caminho que tem, quais os outros caminhos que eu posso criar? Como que eu vou criar esse caminho? Como que eu vou encaixar isso aqui na minha vida? Como que eu vou fazer com essa outra coisa? E aí você vai treinando a sua mente a criar sempre soluções e enxergar sempre possibilidades. Olha só pra você ver, em relação a ter um estilo de vida saudável, então como eu vou treinar a minha cabeça pra ver sempre uma possibilidade melhor, algo mais saudável, como eu vou me movimentar mais. Então, nesse treino que é quase que diário, você tá ali treinando a sua mente para ser uma excelente resolutora de problemas, que é essencial dentro do empreendedorismo. Você precisa enxergar possibilidades que ninguém viu. Você precisa criar oportunidades que às vezes não estão claras para vocês. Você não dá para você ficar esperando a oportunidade chegar. Não, você precisa criar ela. Peraí, eu vou fazer um contato com essa pessoa, eu vou por esse caminho, vou por outro. Então, mais uma vez, as coisas estão sempre super conectadas e a gente vai ganhando aprendizados em um lugar e que se extrapola para todos os outros. E o contrário também é verdadeiro. Então, uma das coisas que os empreendedores sempre me falam é que assim, tá, eu não tenho disciplina para treinar. Eu não tenho disciplina. Eu falo, calma, você tem disciplina sim. Você tem disciplina sim. Tá, Você não então, trabalha empresa todos todo os dia? dias? Você não cumpre uma carga horária todo dia? Se você não fosse disciplinado, você não faria isso. Então, você tem disciplina. A gente só precisa direcionar isso para outro lugar. Você já tem. Vamos trazer para cá? E aí, muitas das vezes, a gente tem que ver quais são os fatores que estão ali barrando que isso aconteça. Que às vezes é isso de, nossa, mas eu falo que você põe um monte de dificuldades naquilo que é simples. Ai, mas eu não tenho uma academia, mas eu não tenho um tênis, mas eu vou ter que ir pra academia, mas eu não tenho 1 hora pra treinar, mas eu não tenho 5 vezes na semana. Então eu preciso entender que é a pessoa, tirar toda essa nuvem aqui, né, nebulosa, tiro, dou clareza. Então, o que a gente vai fazer? É 20 minutos de treino 3 vezes por semana. Dá pra treinar em casa. Você precisa começar com nada, porque você tá tão fraco que o peso do seu corpo já vai ser o suficiente, entendeu? O treino que eu vou te passar com o peso do seu corpo é perigoso que você não consiga realizar. Então, eu só preciso que você faça. E eu vou te cobrar todas as sextas. Você fez? Você não fez? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Não, tá, eu tô em uma semana atípica. A pessoa vai tendo clareza do que ela fez. Então, passei... Porque a tendência é que passe um mês e a pessoa nem saiba quantas vezes ela foi. Quando eu vou chamando essa pessoa todas as semanas, não, essa semana eu consegui 2 vezes. Essa semana eu fui 3. Se eu não faço isso, ela não teria clareza do que ela tá fazendo. Nossa, semana passada eu fui só 1 vez, né? Eu preciso ir 3. Como que ela sabe que ela só foi 1 vez? Ela me escreveu. Fui 1 vez. Sim. Aí ela tá lembrando. Se não, ela ia falar, nossa, mas eu fui 1 vez já faz 3 meses. Já faz 2 semanas. Então não tem problema não. Ela lembra. Nossa, eu fui 1 vez. Essa semana eu fui 3 vezes. Nossa, semana que vem eu vou de novo, porque eu não quero ficar quebrando. Eu quero ir 3 vezes de novo. Então, assim,
Falta muita Eu lembro clareza, aquela sabe? semana que eu fui 4 vezes, eu fiquei super feliz. Você falou, yes! Entendeu? Fiquei super feliz de ter conseguido ir 4 vezes na Então são semana do pequenas IA. vitórias, entendeu? Sim. Então tem que ir trazendo essa clareza e tirando, de novo, facilita o difícil, dificulta o que tá ali fácil e atrapalhando a vida desse empreendedor. Thay, a gente já tá caminhando pro final do podcast. Você já quase que respondeu o que eu ia te perguntar agora, mas assim, se você pudesse falar uma única coisa para esses empresários, que coisa seria essa? Eu acho que a frase muito forte é que não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. E trazer as pessoas mesmo para um nível de consciência no sentido de que, tá, você tá construindo algo. Você tá construindo algo, esse algo é sólido, mas e para além disso? Quem é você fora do seu negócio? Quem é você para além do seu negócio? Como está a sua vida? Porque se acontece um problema de saúde com você, é grave, e você precisa ficar internado, sei lá, por 4, 5, 6 meses, se você se torna incapaz de realizar o que você executava, talvez a sua empresa será vendida, talvez os seus funcionários ou a empresa vá à falência, os seus funcionários vão para outro lugar. E o que eu quero dizer com isso? Isso vai continuar, de um jeito ou de outro. Ou a sua empresa será vendida e outra pessoa irá tocar e talvez ninguém nem saiba quem foi o fundador dessa empresa. Os seus funcionários vão para outro trabalho, se a sua empresa vier à falência, e eles nem vão citar quem era o antigo chefe deles, enfim. Então, isso vai embora. E você? Você sempre vai ficar com você. Você estará para sempre com você. Então, para que a gente olhe para o que realmente importa no sentido de colocar as primeiras coisas nos primeiros lugares. Não tem CNPJ forte com CPF fraco. Então, um CPF forte precisa vir primeiro, ele antecede um CNPJ forte. Então, olhe para você como indivíduo, como alguém que vai permanecer. Porque é claro que a gente constrói, a gente está ali trabalhando para construir coisas sólidas, mas a sua empresa pode ser completamente passageira. Daqui a pouco você nem quer mais sua empresa, você vai querer fazer outra coisa da sua vida. E a saúde que você largou lá? O tempo não volta. Essa não vai ter como recuperar. Não tem. Em muitos casos é irreversível. Então, você é substituível, assim, em vários lugares. Mas você nunca vai ser substituído dentro de você mesmo. Em quem você realmente é ali. Então, sai desse automático e olha pra você como um ser humano antes de ser o que você faz. Você não é o que você faz. Você é quem você é. E quem você é? E quem você é? Como você tem cuidado de quem você é? Porque você vai viver dentro de você ali o resto da vida. E essa casa é uma casa harmônica ou é uma casa que te aprisiona? É uma casa que te liberta pra fazer o que você quiser fazer? Ou é uma casa ali cheia de doenças, cheia de debilidades, cheia de limitação, porque você foi destruindo essa casa, que é você mesmo ao longo dos anos. Então, o conselho que eu daria é, olhe para você como um CPF mesmo, sai desse ritmo automático. Sai desse ritmo automático, olha para você como indivíduo, de forma intencional, questionadora, e vai decidindo, vai tomando decisões. Fala, olha, é isso que eu consigo nesse momento e vai ser assim até daqui a pouco. E vai construindo esse CPF forte, que nós não somos ensinados a construir esse CPF forte, né? Verdade. Nós não somos ensinados a nos construir como seres humanos fortes e, por consequência, eu vou construir negócios fortes. Não, é o contrário. Eu construo negócios fortes e aí esse negócio é que precisa me dar um status de alguma coisa. Mas que, na verdade, em muitos casos, ele é superficial, porque você mesmo está debilitado em inúmeros aspectos, você é escravo desse negócio, você não é livre coisa nenhuma. Então, empresidiário. Exato, exato. Empresidiário. Exato. Então, para a gente não se perder nesse contexto todo que a gente vive hoje, que eu acho que é muito fácil se perder. Então, olhar para todo esse cenário, colocando as prioridades, eu falo as primeiras coisas nos primeiros lugares.
As primeiras coisas precisam estar nos primeiros lugares. Então, traz as primeiras coisas para os primeiros lugares. É você, é ali a sua família, é a sua conexão espiritual, que eu acho que nesses lugares você é insubstituível. Insubstituível. Ninguém pode ocupar o seu lugar no seu relacionamento com Deus ou com o que quer que seja a espiritualidade que você tenha. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode se relacionar com a sua família no seu lugar. E ninguém pode ser você. Então, todos os outros lugares que são em que o que você faz é substituível, deixa isso para uma forma secundária, não que você vá negligenciar, leve com o máximo de excelência, mas colocando ordem ali de hierarquia nas coisas. E onde as pessoas podem te encontrar, Thay? Eu tô ali disponível para ajudar vocês no Instagram, Thay Coelho, __. Então, THY, Coelho. Eu acho que a gente coloca aqui para vocês acessarem. Tô ali no Instagram disponível para vocês podem entrar. Tem um canal no YouTube também, Thay Coelho também, consultoria Thay Coelho. Vocês me encontram lá, tem vários exercícios para vocês verem como que a gente executa isso de uma forma correta. Tô à disposição aqui para auxiliar vocês. Uma curiosidade, Thay. Lá na sua bio, que inclusive foi na sua apresentação que eu trouxe, que você ajuda mulheres com corpos reais a alcançarem o resultado que elas querem. Você atende homem também ou só mulher? Não, trabalho de forma específica com mulher. Essa foi uma decisão que eu tomei desde a faculdade. Porque sempre foi uma área que eu gostei muito e é um lugar que eu tenho muita propriedade e autoridade para falar. Porque eu já transicionei em diversos aspectos ali da vida da mulher. Então, já estive casada e continuei cuidando de mim. Já passei por uma gestação, passei pelo pós-parto. Já estive muito abaixo do meu peso, 10 quilos abaixo do meu peso. Já estive 10 quilos acima do meu peso. Então, todas essas entrelinhas, esses percalços que vão tendo ali dentro da vida da mulher de forma específica, eu passei por todos eles. E tendo esse estilo de vida, então é como se eu já tivesse trilhado diversos caminhos que as mulheres tendem a trilhar. Então eu tenho muita autoridade para dizer, olha, já passei por isso, é assim, assim, assim. Tem jeito, é possível. É possível. E tenho uma experiência muito grande. A partir do momento que eu fiz essa decisão de trabalhar só com mulheres, já foram, assim, quase 3.000 alunas mulheres. Então eu tenho diversos cenários possíveis em que foi possível. Então foi uma escolha mesmo. Só mulheres, tá? Então, Thay, muito obrigada pela sua participação. Volto a dizer do aprendizado. Eu não sei se você que tá aí vai absorver tanto quanto eu absorvi, porque que aprendizado, Thay. Muito obrigada. Eu vou falar de mim, de me conhecer um pouco nesse aspecto do cuidado, que às vezes eu não estava percebendo, eu não estava atenta a isso, e também de entender o porquê que às vezes eu tenho ainda a briguinha interna na hora de ir na academia. Então isso me trouxe muita clareza. Muito obrigada. Por nada, foi um prazer. Pela participação. E espero que você consiga levar todos esses aprendizados para sua vida, como empresário principalmente, e espero que você consiga aplicar a rotina de treinos de autocuidado que a Thay trouxe para você aqui nessa nossa conversa. Tchau e até o próximo episódio.